Bom dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus, pela graça de Deus em nossas vidas. Eu estou aqui hoje para falar uma palavra que Deus colocou em meu coração, entendimento da palavra. Vou ser breve, vou ser rápido, para meditarmos um pouco na palavra que Deus quer de nós no dia a dia, né? Que é sempre a perseverança, sempre a fé, porque está escrito que sem fé é impossível alcançar a Deus. E lá na carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, está escrito que nós fomos chamados, convocados e para a batalha, para estarmos na presença de Deus, para sempre a peleja espiritual, porque fomos levantados, resgatados, tirados das trevas que habitávamos e transportados para o reino do Filho do amor de Deus por um propósito, para fazermos a vontade de Deus. E Ele nos levantou, nos fez dignos de ser chamados, de ter o poder de ser chamados filhos e filhas de Deus. E hoje, como está lá em Deuteronômio, por nós termos Cristo Jesus em nossas vidas, nós somos bendito ao entrar e bendito ao sair, aonde quer que vamos. Bem-aventurado ou felizes na cidade como no campo. Então, essa é a nossa bem-aventurança em Cristo Jesus. E fomos chamados, convocados por Deus para a batalha, peleja, não contra carne e sangue. Temos que ter esse entendimento. Mas contra as hostes malignas, as hostes espirituais, os anjos caídos, os demônios, Satanás e seus demônios, que na verdade, pela palavra de Deus, já estão derrotados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela aspersão do sangue dele. E a ressurreição no terceiro dia, naquele domingo de manhã que Jesus ressuscitou, para a glória de Deus e para que tenhamos hoje a vida eterna em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Vamos para a mensagem breve, mas com entendimento da palavra em nome de Jesus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 17. Aqui vamos falar do rei Josafá. O rei Josafá é da linhagem do rei Davi, né? A linhagem, vamos dizer assim, a linhagem pura dos judeus, né? Tinha o rei Davi, né? Teve o rei Davi, depois Salomão, filho do rei Davi, depois o Roboão, que é filho de Salomão, neto do rei Davi. Depois veio Abias, e aí vai, Asa, e agora Josafá, tudo da linhagem do rei Davi. E vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 17. E Josafá, que era o rei de Judá, né? Judá, Jerusalém, né? Que é a parte sul de Israel, porque Israel foi dividido em duas partes, né? Isso foi na época do Roboão, rei Roboão. Rei Roboão, não vou entrar em detalhes, mas ele não manteve a palavra lá. Foi por conselhos de jovens na época que deu conselhos maus para eles. E aí na parte norte, quem reinou foi o rei Jeroboão, que desde assim os dois não entraram em acordo, no acordo que eles fizeram, e entraram em guerra. O rei do sul, que é o Roboão, e o rei do norte, Jeroboão. Mas vamos lá. Josafá, 2 Crônica 17, 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Seu filho, o Josafá, como eu disse, da linhagem de Davi, mas aqui ele é filho do rei Asa, um rei anterior a ele, né? Sucedeu o pai, o Josafá. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Aqui
diz caminhos de Davi, seu pai, porque não é que Davi era o pai dele, ele fazia descendência da linhagem de Davi. Então a palavra diz que era seu pai, não por pai de sangue, pai de um filho e um pai, não, porque vinha da descendência de Davi. Porque quem era o pai de Josafá, como eu disse, era o rei Asa, o rei anterior. Mas vamos lá, vamos ter um entendimento. E Josafá, seu filho, versículo 1 de novo, voltando. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Primeiramente, o que Josafá fez, vemos aqui. Ele já usou a sabedoria de Deus. Ele já previu o mal que poderia vir contra ele. O que ele fez? Ele se fortificou contra Israel. Como eu já disse, houve uma divisão entre o reino de Israel. Ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Então, e por isso, começou a ter uma guerra entre os dois reinos. Entre os dois reinos. E sempre Israel, que era da linhagem, vamos dizer assim, de uns judeus que não eram puros de sangue, entendeu? Que a capital era Samaria. Né? Eu digo que não eram puros de sangue porque eles se misturaram com outros povos, com outras raças, e não houve mais a pureza do judeu puro de sangue, como Judá se manteve. Que Judá, ainda ficou Judá e a tribo de Benjamim, né? Na tribo de Judá, duas linhagens puras, que lá na frente veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, judeu puro. Então, o que Josafá fez? Se fortificou contra Israel. Primeira coisa que ele fez, se fortificou, que ele já previa a batalha. Primeira coisa, a cada amanhecer da nossa vida, nós temos o quê? Que nos fortificar, orar, chamar a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus para a nossa vida. Porque com certeza, como eu costumo dizer, o alvo do inimigo não é as pessoas que estão no mundo, porque elas já estão fazendo a vontade dela, mas nós que estamos em Cristo Jesus, que estamos fazendo a vontade dele, o foco dele é nos tirar do caminho de Deus. Então temos que nos fortificar, mas como? Na presença de Deus, na unção do Espírito Santo que já é nos dado pela palavra de Deus. Vamos no versículo 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O que ele fez então? Pôs gente de guerra em todas as cidades de Judá. Como eu falei no começo, lá em 1 Judas, na carta de Judas, né, que não tem capítulo, está escrito que nós somos levantados, fomos chamados. Chamados é o que também? Convocados. Convocados o quê? Somos soldados de Deus. Temos que ser povo valente, independente da situação. Tem muitas vezes que nós pensamos que não vamos dar conta. Mas o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Ele nos chamou não para que nós sejamos envergonhados, mas mais que vencedores naquele que nos amou, Cristo Jesus. Está lá em capítulo 8 de Romanos. Então temos que ter essa fé na palavra de Deus, que ela é a verdade, e ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer vem da ação, vem de acreditar, tomar uma posição na presença de Deus. É isso que temos que fazer dia após dia. Então o que ele fez? Ele pôs gente de guerra. Temos que ser valentes, gente de guerra na presença de Deus. Temos que mostrar para o inimigo que o Espírito Santo habita em nós, que não tem como ele vir contra nós, que nós temos a presença de Deus, gente de guerra, em todas as cidades de Judá, e guarnições na terra de Judá. O que eu vejo, o que são essas guarnições no mundo espiritual? É a palavra de Deus. Temos que ter sempre uma palavra, um versículo na nossa mente, para que a hora que a batalha vir pela fé, nós falemos a palavra de Deus e assim dissipamos o mal pela fé. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Está lá na primeira carta de João que Deus enviou o Filho dele ao mundo para desfazer todas as obras do diabo. E ele já desfez. A obra já está completa, aniquilou. Não existe mais domínio das trevas
sobre aqueles que já estão em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos purificados, remidos, perdoados, sarados. E pela ressurreição, temos a vida eterna em Cristo. Então, e versículo 3, e o Senhor foi com Josafá. Veja bem, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Baalins aqui era vamos dizer hoje em dia, uma seita, que eles buscavam outros deuses, buscavam deuses do sol, deuses da lua, achavam que eram deuses, e ele não se ajoelhou perante esses deuses, deuses de barro, que não falam, não andam, não enxergam, não tocam. Madeira, gesso, que é os de hoje, para nada servem. Então ele não se ajoelhou, não fez a vontade desse povo que buscava Baalins, não se ajoelhou a esses deuses mortos, mas sim fez a vontade de Deus. E o que diz? E o Senhor foi com Josafá. Acabou, aqui já matou a charada. Quando o Senhor vai conosco em qualquer peleja, em qualquer batalha, já está aniquilado o demônio, Satanás, qualquer obra, qualquer maldição, porque o Senhor está conosco. Olha que companhia que ele teve do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor foi com Josafá. Mas por que o Senhor foi? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. O rei Davi, foi o homem segundo o coração de Deus. E Josafá entendeu isso e seguiu os primeiros caminhos de Davi. E o Senhor foi com ele. Olha que companhia poderosa. Por isso que Josafá foi um bom rei. O Senhor foi com ele. O Senhor vai conosco, aonde quer que nós iremos. Se, claro, sempre estarmos na palavra de Deus, sempre praticarmos a palavra de Deus, independente da situação. Tem horas que a gente acha que não vai dar conta, mas o Senhor é nossa força. Ele nos levanta do pó e nos reergue pelo poder dele, pelo Espírito Santo que já é nos dado. Glórias a Deus por isso. Porque o Senhor trabalha em nossas fraquezas. Ele nos levanta do pó cada vez que, vamos dizer assim, caímos, mas pela fé e pela graça que temos em Cristo Jesus, cada vez nos fortificamos mais na presença de Deus, na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Por isso que é sempre bom lermos a Bíblia, termos entendimento da palavra, para que sempre aparecer uma batalha, pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, expulsemos cada mal de nossa vida. E lá em João 17 está escrito a oração que Jesus fez para com Deus. Que pela palavra de Deus já estamos limpos. Nós já estamos limpos, nosso espírito, nosso corpo, nossa alma. Já está limpa pela palavra de Deus. Porque já somos povo de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus pela palavra de Deus. Então continuemos assim, fazendo a vontade de Deus, porque sempre... E o Senhor foi com Josafá, o Senhor vai comigo, o Senhor vai com você, o Senhor vai conosco em qualquer peleja. E está escrito lá em Filipenses, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até o grande dia de Cristo. Isto vale para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. As guarnições, o que é as guarnições? Que eu vejo? A palavra de Deus. Guarnições, a palavra, vamos sempre, pela palavra de Deus, dissipar todo o mal, porque o mal já está derrotado. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. Amém.